Olá, bem-vindos ao canal Cristianismo Libertário. No vídeo de hoje vamos falar sobre a individualidade. Mas o que é individualidade? Individualidade é o conjunto de características que te tornam um indivíduo único. Ou seja, só você tem aquele conjunto de características e é um conjunto de atributos inerentes a algo. O que não é individualidade é egoísmo, individualismo, isolacionismo. Ou seja, você achar que você é o bom, que você é o cara, isso não é individualidade, isso é egoísmo, egocentrismo. Individualidade é um conjunto de características que fazem você único. O texto de Romanos 14, versículo 12, diz o seguinte: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. O que isso quer dizer, o que isso aponta, é que somos criados individualmente por Deus, somos seres humanos únicos, somos indivíduos separados. Só a partir desse momento, a partir do momento que reconhecemos que somos indivíduos, é que podemos formar uma família, formar comunidades, formar nações, ou se esse grupo de indivíduos é formado de cristãos, então se forma a igreja, que é o corpo de Cristo. O texto de Efésios, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, sempre ouvimos falar desse texto no aspecto de que Cristo é a cabeça e somos o corpo, a igreja forma o corpo. Sempre avaliamos esse texto no aspecto de que, quando se fala de unidade, né, de que Cristo é a cabeça do corpo, de que o corpo é a igreja e que precisamos ser unidos, né, etc. Porém, eu gostaria de alertar, chamar a atenção para o fato de que o corpo ele é formado por diversos órgãos, diversas partes diferentes, com funções específicas diferentes. Ou seja, ninguém tem os dedos das mãos, cada um é diferente um do outro. Não adianta você ter dois braços direito e não ter um esquerdo, etc. Cada aspecto dos seus órgãos, do seu corpo, tem uma função específica, mas também ele precisa trabalhar em unidade para funcionar. Mas o que eu queria chamar a atenção é isso, que Cristo é a cabeça do corpo, mas ele precisa do seu aspecto individual, do seu aspecto da sua individualidade. Ele precisa disso para fazer a obra dele, né, para que a obra dele seja feita. Ele precisa que cada ser humano exerça a sua característica que foi criado, que nasceu dele, que é o dom de Deus, mas de forma específica e não como a igreja como um todo andando, fazendo todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Não, precisa que as coisas funcionem de maneira dinâmica. Em Gálatas 6, versículo 5, lemos: pois cada um deverá levar a própria carga. Também esse texto chama atenção para o aspecto da individualidade, de que cada um, aquele princípio da semeadura, cada um vai colher o que semeou, o que plantou. Ou seja, você é responsável pelas suas atitudes, você vai sofrer as consequências das suas escolhas. Isso temos que ficar atentos para que não... eu participo de um grupo, eu sou dessa igreja, então o que eles fizerem vai ser minha culpa, se eles fizerem bem eu estou no grupo, se eles fizeram mal eu estou... Então não, Deus olha para você individualmente e ele faz questão de deixar isso claro através de toda a Bíblia. O primeiro relato de que existiu algum estado na Bíblia foi em Gênesis, na Torre de Babel. O povo, depois do dilúvio, se reúne e decide construir a torre, e eles decidem que vão fazer tijolos, né? Vão pegar a barra e fazer tijolo. Outro momento em que se fala em tijolo é quando o povo está na escravidão do Egito e a função básica deles é fazer tijolo. O aspecto do tijolo, que dessa ideia de construir e fazer tijolo, fazer blocos, é que é um produto padronizado, é uma coisa que é feita em escala, em massa, linha de produção.
e isso representa um aspecto diferente da pedra. Por exemplo, a pedra ela era um outro material utilizado para construção, mas ele cada pedra tem seu aspecto único, cada pedra tem seu aspecto próprio. E para construir com pedra precisa de muito mais habilidade, precisa de muito mais destreza, e por isso a diferença que se vê entre o bloco e a pedra. Então, uma sociedade de indivíduos iguais, semelhantes, sem nenhuma característica diferente, ela é facilmente manipulável. Ou seja, qualquer dentro de doutrina leva e traz para qualquer lado, porque a pessoa não tem característica, ela não tem personalidade. E esse é o plano de Satanás. A gente vê hoje com esse multiculturalismo que está sendo implantado, ou seja, eles querem que todo mundo seja igual, querem que todo mundo seja parecido, para que seja fácil de manipular. Ou seja, todo mundo pensa igual, se você conduz todo mundo para um lado, vai todo mundo sem nem questionar, porque ninguém tem personalidade, ninguém toma suas próprias decisões. Então, esse é o plano de Satanás. Ele quer implantar na Terra um exército de zumbis, um exército de pessoas que não tenham vontade própria, para que ele possa usá-la da maneira que quiser. Então, a nossa individualidade é a chave para a nossa liberdade. Ou seja, se você tem características próprias, fica muito mais difícil de ser controlado. E você pode daí ser usado por Deus com seus próprios atributos que Ele mesmo te deu. A individualidade te liberta dos grilhões, dos cabreços e te torna livre. Jesus, ao vencer a morte, nos deu a liberdade e, ao mesmo tempo, a missão de levar essa liberdade a outros. Ou seja, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serais livres. Então é em Cristo que encontramos tanto a salvação quanto a liberdade. Ser cristão é um ato voluntário. Jesus, mesmo tendo todo o poder sobre o céu e a terra, ele decide dar a liberdade para nós de escolhermos ser os seus servos. Mas ele nos chama para a liberdade, não para a escravidão. Jesus nos dá a liberdade de mantermos a nossa individualidade, ao mesmo tempo que aperfeiçoamos o nosso caráter em Cristo. Ou seja, mesmo tendo as nossas características, as nossas peculiaridades, temos nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas limitações. Mas Deus nos usa e nos escolhe assim mesmo, apesar desses defeitos e limitações, e que nos torna diferentes uns dos outros. O período de tribulação, que está escrito em Apocalipse, ele será um período de perseguição, um período de privação, e o que torna isso tão nebuloso é a privação da liberdade, é o fato de que você vai ser perseguido por não fazer o que os outros querem que você faça. E isso será o reinado do anticristo vai se valer desse poder que o Estado tem para restringir liberdade e perseguir pessoas e saber onde as pessoas estão, o que elas estão fazendo, onde estão, por que estão fazendo isso. E isso, ele se privará desse poder que o Estado tem, e nós como cristãos, a partir do momento que legitimamos o Estado, ou delegamos poder ao Estado para tentar, por mais coerente que a gente possa achar que seja, vamos implantar a moral, vamos proibir que as coisas sejam feitas porque são imorais. A partir do momento que nós damos esse poder ao Estado de fiscalizar e de interferir nas nossas vidas, nós estamos legitimando ele para um futuro próximo, iminente, ser usado contra nós. Então, eu sei que você pode achar a tribulação, o apocalipse é inevitável, então não tem o que fazer, etc. Mas a partir do momento que você dá poder ao Estado e você legitimiza o seu agir, o seu trabalho, você está sendo conivente, você está compactuando com o plano dele. Então, nosso papel como cristãos é interferir no poder e limitar o poder do Estado para que ele não seja usado contra nós no futuro. Contra nós cristãos, contra nossos irmãos, contra nossos netos, filhos. Eu não sei, ninguém sabe o dia que vai ser, mas a cada passo que a gente dá, a gente tem que estar ciente de que esse poder que a gente dá ao Estado vai ser usado contra nós no futuro. É fato. Eu não quero deixar espaço para pensar que
que qualquer coisa que a gente possa fazer vai evitar que o anticristo venha, etc. Eu só quero dizer que a partir do momento que ele vier, ele vai se utilizar dos meios que ele tiver para implantar, para exercer seu poder. Mas ele vai ser derrotado, isso já está escrito também. Mas importa que a gente não se envolva com limitações de liberdade para que possamos chegar perante Cristo no julgamento e com as mãos limpas e com o coração limpo. Por isso é importante que nós como cristãos lutemos para defender a liberdade individual, para que não nos tornemos blocos na construção de um futuro maligno. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Graça e paz.